Fala pessoal, beleza? Olha só, vamos fazer uma aulinha aqui hoje de conjuntos numéricos, uma aula bem completa, falando tudo o que vocês precisam saber de conjuntos numéricos, tá? Você que está estudando conjuntos numéricos aí na escola, vai fazer prova, ou você que está estudando para concurso militar ou qualquer coisa desse tipo, essa aula aqui é super importante, tá? Então vamos lá. Pessoal, basicamente, na matéria de ensino fundamental e dentro da maioria dos vestibulares, a gente tem 5 conjuntos principais, tá? Quais são esses conjuntos? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, ok? A gente tem também o conjunto dos números complexos, que a gente estuda lá no final do ensino médio. Porém, boa parte das provas aí, às vezes provas de ensino fundamental, né, não aparece esse conteúdo não. Então, até o conjunto dos reais mesmo, a gente vai estar falando aqui hoje sobre o conjunto, até o conjunto dos números reais, beleza? Então, olha só. O primeiro conjunto que a gente tem, gente, é o conjunto dos números naturais, beleza? Esse é o primeiro conjunto que a gente estuda aqui nos conjuntos numéricos. E o que é o conjunto dos números naturais? Pessoal, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto de números que a gente tem contato quando a gente começa a contar os números, quando a gente tem o primeiro contato com a matemática. Quando a gente começa lá a se entender por gente, beleza? Lá no prézinho, na pré-escola, né? Que a gente tem aqueles negócios lá, né, professor? É que a gente fica cantando com as musiquinhas, né? Meio até idiota, até, né? Tipo, um, dois, três índiozinhos. Lembra que você cantava isso? Pois é. Bom, aquilo lá era um ensaio para matemática, por tudo que ia vir depois, né, daquilo, né? E o conjunto dos naturais é o conjunto desses números que a gente usa para contar as coisas, tá? Que a gente usa para poder justamente quantificar, tá? Então, o que que acontece aqui? O conjunto dos naturais, pessoal, ele é representado pela letra N, ok? E a gente tem o seguinte, normalmente a gente tem um tracinho aqui assim, ó. Bom, e ele começa no zero, ok? Então vai, zero, um, dois, três, quatro, 5 e vai embora. É um conjunto infinito, beleza? Ele continua aqui sem fim, ok? E o que que acontece? Às vezes, se você encontrar em algum lugar, você pode encontrar um símbolo assim também, com um asterisco em cima, tá? Se a gente tiver esse asterisco aqui, gente, isso aqui só significa que eu estou excluindo o zero. Então, a gente começaria aqui no um, 2, 3, 4, 5 e vai embora, beleza? Então, o asterisco só serve para excluir o zero, beleza? Isso não vai acontecer só com os naturais, não. Eu posso ter, às vezes, tá? Os inteiros aqui, com asterisco. Eu também significa a mesma coisa, eu estou excluindo zero, beleza? E assim vai. Bom, então a gente já sabe o que são os naturais, beleza? São esses números que a gente tem o primeiro contato com a matemática, que a gente usa para contar as coisas. É isso, tá? Aí depois dos naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? Bom, vamos colocar aqui então. Então a gente vai ter aqui depois o conjunto dos números inteiros. Então, conjuntos. Então a gente tem aqui conjunto dos números inteiros, beleza? Aqui eu coloquei conjuntos naturais, mas é conjunto dos números naturais aqui em cima, tá, gente? Então a gente tem aqui conjunto, deixa eu apagar aqui, conjunto dos números naturais aqui em cima. Conjunto dos números naturais. Bom, e o que são os números inteiros? Pessoal, basicamente aqui a gente vai ter os números naturais mais os seus opostos, tá? O que é o oposto de um número? O que são números opostos, né? Números opostos, basicamente, é só quando você pega assim, troca o sinal, por exemplo. Qual que é o oposto de menos 5? É mais 5. Qual que é o oposto de mais 3? É menos 3, ok? Então, números opostos são isso. É isso, tá? Bom, então, o conjunto dos números inteiros, ele vai começar, ele é representado pela letra Z, ok? Vou colocar de branco aqui. E ele começa lá no menos infinito, lá no menos 1.000.000, menos 500.000, lá no menos infinito e vem vindo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vem embora, tá? Pessoal, observe o seguinte. Daqui para frente, tá vendo aqui, ó? É o próprio conjunto de quem? Dos números naturais, beleza? Então, o que que a gente fala?
A gente fala que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ok? Então, ele faz parte do conjunto dos inteiros, beleza? Então, aquela afirmação, sabe aquelas questões de verdadeiro ou falso que você já viu? Aí ele coloca assim, todo número natural é um número inteiro. Verdadeiro? Ok. Mas o contrário não é verdadeiro, nem todo número inteiro é um número natural. E aí, a gente consegue pensar na criação aqui de um diagrama, tá? Com círculos aqui, eu vou começar a criar aqui a partir desses conjuntos. Vou colocar aqui inicialmente um círculo aqui no meio. E vou colocar um outro círculo englobando isso daqui. E olha só o que que a gente tem. Esse diagrama aqui ajuda muito, tá? Se você conseguir guardar isso aqui visualmente, tá? A gente tem os naturais e a gente tem os inteiros. Observa que o conjunto azul, que é dos naturais, está dentro dos inteiros. Por quê? Porque todo número natural é um número inteiro. Mas a gente tem alguns elementos aqui, ó, que não está dentro dos naturais. Ou seja, são números inteiros, mas não são naturais, que são os números negativos que a gente tem no conjunto dos números negativos. Beleza? Bom, pessoal, aí agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter o conjunto dos números racionais. Beleza? Bom, aí o que que a gente vai falar aqui nos racionais? Então, conjunto dos números racionais. Os números racionais são representados aqui pela letra Q. E existe uma definição para ele, tá? Bom, qual que é a definição do conjunto dos racionais? A gente diz que o número racional é um número x, tal que x pode ser escrito na forma a sobre b, tá? X pode ser escrito na forma a sobre b, ou seja, né, x pode ser escrito na forma A sobre B. Mas o que é essa forma A sobre B? Pessoal, é a forma de fração, tá? Lembrando aqui que o B tem que ser diferente de zero, por quê? Porque na matemática nós não temos divisão por zero, beleza? Então, é todo número que você consegue escrever na forma de fração, tá? Então, a gente vai ter aqui as frações, tá? Em si, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos abrir aqui, né? Um conjunto. A gente vai ter, por exemplo, as frações negativas, tá? Por exemplo, menos 7 terços, menos 1 meio, né? Os números com vírgula, tá? Por quê? Porque o número com vírgula que são... Os números com vírgula que têm fim, ou seja, finitos, eles são números que a gente consegue escrever em forma de fração. Então, por exemplo, menos 1,3. Vou colocar aqui também alguns positivos, né? Por exemplo, 3,9, ok? Algumas frações positivas também, para você não ficar achando que são negativas, né? 2 terços, 5 sétimos, ok? Bom, e também, pessoal, a gente vai ter aqui todos os números inteiros e naturais também. Por quê? Bom, se a gente tem todos os inteiros, a gente também tem todos os naturais, né? Até porque os naturais estão dentro dos inteiros. Todo número inteiro, pessoal, a gente consegue escrever ele na forma de fração, se a gente colocar um embaixo deles aqui, ó. Provavelmente você já viu seu professor na escola falando isso, né? Quando você tem que resolver uma equação com fração, o professor fala assim, ó. Bom, quando você escreve o número 2, você pode escrever 2 sobre 1, né? Quando eu escrevo lá o número 512, eu posso escrever 512 sobre 1, beleza? Lembra disso? E com os números negativos também, tá? Então, na verdade, todo número inteiro aparece aqui também. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui o número 11, beleza? O número menos 34, enfim. Todo número inteiro, e consequentemente todo número natural, também é um número racional. Por quê? Porque dá para escrever na forma de fração. Pessoal, tem mais uma classe de números aqui que é importante a gente falar. Que é o quê? São as dízimas periódicas, tá? Por exemplo, 0,33333, ok? Esses números também a gente consegue escrever em forma de fração. Eu vou trazer aqui uma aula, tá? Sobre como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, tá? Um processo bem prático aqui para vocês fazerem esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim,
Inicialmente, na aula de hoje, você só precisa saber que as dízimas periódicas também são números racionais, você pode escrever na forma de fração, beleza? Bom, mas observe, as dízimas periódicas, o que tem que ser para ser uma dízima periódica, né? Ele tem que ser um número que tem um período de repetição, tá? Então, por exemplo, 2,41, 41, 41. Ou seja, a gente está repetindo aqui o 41, a gente consegue prever que o próximo número aqui vai ser 41 e é um número infinito. Tem os 3 pontinhos aqui depois, beleza? Então tem que ser um número infinito e tem que ter um período de repetição. Por quê, pessoal? Esse número aqui não é o mesmo número que esse daqui, ó. 2,41, 41, 41. Ah, pessoal, não é por quê? Porque esse número aqui ele tem fim, ó, tá? Esse aqui em cima não, ele é um número infinito. Os 3 pontinhos aqui fazem diferença, tá? Mas aqui, nesse caso, os dois números são números racionais, tá bom? Estou falando isso porque aqui a gente vai abrir um leque para a gente falar sobre os números irracionais, tá? Que é uma coisa que merece a nossa atenção. Olha só, eu gosto de falar para alguns alunos meus, que o que são números irracionais? O que é uma coisa irracional, né? É uma coisa meio assim. Então, a gente tem aqui o conjunto dos números irracionais. Os irracionais não é uma coisa irracional é uma coisa meio doida, né? Uma coisa meio sem lógica. Então, o conjunto dos irracionais é isso, tá? São números que não têm uma sequência lógica muito definida, não é igual, por exemplo, a dízima periódica, tá? Eles não têm, né, uma definição exata. Então, por exemplo, se eu colocar o número irracional mais famoso que a gente conhece, né, que é o número π, que você, se você colocar aí na sua calculadora, vai ficar assim, 3,14, 41 e vai vir um monte de números aleatórios aqui depois, tá? O que que acontece? A gente não consegue prever qual vai vir o próximo número aqui. Ele é um número infinito e que não tem um período de repetição, não tem uma sequência lógica aqui depois dele. Então você não consegue prever qual número vai vir ali, tá? Então, esses números aqui são números irracionais. Quais outros tipos de números irracionais que a gente tem? Por exemplo, raiz de números que não são exatas, tá? Então, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, ok? Então, os irracionais, pessoal, são esses números, tá? Então, eu posso ter tanto números positivos e negativos, tá? Por exemplo, menos raiz de 2, raiz de 3, o número π, ok? E é um conjunto infinito também, tá? Beleza? E outra coisa, tá? O conjunto dos irracionais, eles não têm um símbolo exato. Isso aqui é meio... Sim, tem livro que aparece que é a letra I, beleza? Tem livro que aparece que ele é representado por R menos os racionais. Enfim, depende da abordagem, né? Enfim, isso aqui é uma coisa meio... não muito... não muito definida, ok? Mas é isso, tá? Conjuntos racionais são esses números. Observa o seguinte, deixa eu fazer uma distinção para vocês aqui. Vamos imaginar que a gente tem dois números assim, ó. Eu tenho aqui 2,41, 53, 4, 2, 7, 6, 3, 6. E aqui a gente tem um outro número aqui, ó. Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É o mesmo número que eu escrevi embaixo e em cima, ou mudando a pergunta? Esse número aqui de cima faz parte de qual conjunto e esse número de baixo aqui faz parte de qual conjunto? Bom, às vezes, se você bater o olho, você pode pensar assim, professor, é o mesmo número, né? Todos os algarismos aqui são iguais. Sim, mas esse número de baixo aqui, observa que ele é um número infinito, ok? Ele continua aqui, ó. E ele não é uma dízima periódica, ele não tem um período de repetição, não tem uma sequência lógica aqui, tá? Então, esse número aqui embaixo, ele é um número irracional, beleza? E esse número de cima, olha, é um número com vírgula e não tem fim. Quer dizer, ele tem fim, né? Ele termina aqui no 36. Esse número aqui, gente, a gente consegue transformar em fração. Você vai andar com a vírgula aqui até o final, né? Vai dar um número grande, eu sei, mas você consegue transformar numa fração, beleza? Então, esse de cima, ele faz parte do quê? Do conjunto dos racionais. Esse de baixo aqui, eu vou colocar como a letra I, tá? Ele faz parte do conjunto dos irracionais. Então, observa, pessoal. Para ser um número irracional, basicamente, você precisa de duas condições, tá? E eu vou colocar para vocês aqui, para ficar uma coisa bem esquematizada para vocês aqui, tá? Que às vezes, né, o professor às vezes não fala assim e você não consegue guardar direito. Mas para ser um número irracional, ó, para ser um número irracional,
ele deve ter duas condições, tá? Ele deve ser infinito e outra coisa, ele não pode ter, eu vou colocar aqui entre aspas, uma lógica, ou seja, uma sequência lógica, não vai ser igual, por exemplo, uma dízima periódica, beleza? Pessoal, isso que eu estou colocando aqui não é uma definição formal, tá? É só para vocês conseguirem identificar, é uma coisa mais didática, tá? Para você conseguir identificar um número irracional. Se você for pesquisar a fundo, não é exatamente essa definição que vocês vão encontrar, mas é uma definição didática para vocês conseguirem identificar um número irracional, beleza? Então, preciso desses dois aqui, tá? Ele tem que ser infinito e não pode ter uma lógica, uma sequência lógica não pode ser uma dízima periódica, beleza? É isso. Bom, e por final, a gente, né, voltando aqui no nosso esquema, antes de terminar com os números reais, olha só. Lembra que a gente falou que os racionais, todo número inteiro é racional? Se eu continuar esse esquema meu aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar e vou fazer outro círculo aqui, englobando aqui os inteiros, ó, e esse aqui é o conjunto dos números racionais, beleza? Então, a gente tem o conjunto dos racionais. E a gente vai ter também, aí a gente vai ter um círculo aqui totalmente fora, vou colocar até de outra cor aqui, né? Que vai ser o conjunto dos números irracionais. Observe que o conjunto dos irracionais, pessoal, ele fica totalmente separado. Ele não faz nenhuma interseção com esses outros conjuntos aqui, tá? E, né, já que pensando, né, no nosso término, a gente vai ter aqui o conjunto dos reais que engloba todos esses aqui. Pessoal, então o que que é, né, o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é o famoso tudão, tá? Ele vai pegar todos os outros conjuntos aqui, todos esses conjuntos que a gente estudou, tá? Existe uma definição para os números reais, mas é bem complexa, tá? Então, o que que a gente vai colocar aqui? Mais uma vez, tá? De uma forma didática para vocês. Então, os números reais, conjunto dos números reais, ele é o famoso tudão que a gente viu até agora, tá? A gente faz a seguinte comparação. A gente diz que, né, que os números reais podem ser representados numa reta numérica, onde cada pontinho dessa reta representa um número real. Então, o que que acontece? Quando você faz um pontinho aqui na reta, pessoal, vamos supor que a gente tem aqui o ponto 0 e o ponto 1 aqui. Entre o 0 e o 1, existem infinitos pontos, tá? Então a gente vai ter depois do zero, o 0,000000001. Depois do zero, desse número vai ter o 0,0000002 e vai embora, tá? Então, entre dois números aqui, né, esses dois números são números naturais, na verdade, a gente tem infinitos números reais, ok? Então, os números reais são todos esses números que a gente viu até agora, tá? Que a gente, né, é a reunião de todos esses que a gente viu até agora, beleza? De uma forma didática, tá? Pessoal, então esses são os 5 conjuntos numéricos que vocês precisam saber, tá? Para a maioria das provas que vocês vão enfrentar, às vezes na escola ou às vezes dependendo de algum vestibular, tá? Vou trazer umas questões nos próximos vídeos de conjuntos numéricos, beleza? Pegar umas questões de vestibulares para vocês treinarem isso daqui. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários aí e a gente vai conversando, beleza? Fica assim, abraço.